quer fazer sucesso em 2026, faça mais do que o combinado. Nós estamos no mês de janeiro inspirador. Inspiração para a gente fazer de 2026 um ano que a gente vai viver de propósito. A gente vai determinar o que acontece. Vamos nessa? Bora, já falamos sobre isso. Todos os dias eu falo e todos os dias eu estou vindo aqui para inspirar você. Estamos falando de Napoleão Hill e ele descobriu ou compilou, né, a filosofia do sucesso. Nós estamos falando dos 5 princípios mais básicos que ele colocou, que ele encontrou nas pessoas que fizeram sucesso. E uma coisa que ele encontrou em todas as pessoas que fizeram sucesso fizeram mais do que o que foi combinado. Quando você se dedica a fazer algo e faz mais do que lhe foi pedido, você faz mais do que aquilo que lhe foi pago, rapidamente você vai evoluir e ter sucesso. Eu vou rapidamente contar uma história aqui, porque a ideia é falar sobre vida real, né? Às vezes a gente está falando de alguém que foi muito lá no passado e você pode pensar assim, ah, mas isso aconteceu? Não, vamos falar uma coisa do presente aqui. Tinha um colega que trabalhava numa indústria alimentícia. E essa indústria é uma indústria grande, é a indústria de pães Panko. E ele trabalhava lá, ele trabalhava de ajudante de mecânico, na manutenção, né, da empresa. E ele vivia reclamando para mim, Alex, eu tenho que sair de lá, porque lá não tá legal, as pessoas não valorizam. Eu tô fazendo serviço de mecânico, mas eu tô sendo pago como ajudante, assim não dá, vou sair de lá. Eu olhei para ele e falei o seguinte, olha, eu nem tinha essas ideias de hoje, tá? Isso era uma coisa natural minha. Eu sempre achei que a gente fazer o nosso melhor vai levar a gente para um outro lugar. Sempre achei isso. E aí eu olhei para ele e falei assim, cara, para com isso. Para de reclamar. Faz o seguinte, ó. Faz o seu melhor lá. Não estão te reconhecendo, faz o seu melhor. Faz melhor amanhã do que você fez hoje. E continua fazendo sempre o seu melhor. Se não te verem lá na tua empresa, alguém vai te ver e você vai ganhar com isso. O que você está ganhando é conhecimento. Para de reclamar. Você está fazendo um curso de aprendizado de mecânica e o pessoal ainda está te pagando para isso. Para de reclamação. Ele olhou para mim e falou, não, está certo, vou fazer o meu melhor. Ele continuou, trabalhou ainda pelo menos uns 8 meses ali naquela empresa. E aí uma outra empresa, a General Brands, foi abrir uma nova indústria lá na região que a gente trabalhava. E quando foi abrir essa nova indústria, ela foi conhecer a indústria Panko. Ela conhecia ali os executivos e pediu a liberdade de ir conhecer o parque fabril da Panko. Quando ele foi lá e conheceu, ele olhou o rapazinho trabalhando de mecânico com todo afinco, mas ele era ajudante. Alguns dias depois, ele conseguiu o contato desse meu amigo e foi lá e disse para ele, você quer sair da Panko? Quer vir trabalhar comigo? Eu tenho um cargo de chefe de manutenção. Você vai para lá e vai comandar a nossa equipe de manutenção. Você quer? E é óbvio que ele quis e saiu de lá e foi cuidar da vida dele em outra empresa. Por que eu estou contando isso? Ele poderia olhar e falar assim, eu não estou sendo pago para isso, eu vou fazer menos que isso. Eu já tive outros amigos que trabalhavam junto comigo até. E o patrão chegava para eles e dizia assim, dá para andar um pouco mais aí, eu estou precisando dessas peças tal, e acelerava ali um pouquinho na produção, e ele dizia assim, eu estou fazendo conforme eu sou pago. E constantemente pedia um aumento e constantemente não recebia, porque ele só fazia o que era pago, então o patrão não acreditava nele. Fazer mais do que o combinado é algo essencial para você alcançar sucesso. Você nunca vai ter um sucesso absoluto fazendo só o que foi combinado. A gente ouve muita gente dizer assim, eu estou fazendo a minha parte. Faça mais do que a sua parte. Às vezes, você vai avançar até na parte de outras pessoas. E parece que o mundo está sendo injusto, porque você está fazendo mais que os outros e de repente está recebendo as mesmas recompensas. Mas se você continuar fazendo mais e mais e mais, primeira coisa que acontece, você vai criar uma filosofia na sua mente de fazer sempre mais
do que o que é necessário, sempre mais do que foi pedido. E você vai fazer isso em todas as áreas da sua vida. De repente, você colocou ali como um padrão de comportamento, fazer mais do que o combinado no seu trabalho. Aí você vai fazer mais do que o combinado com os seus filhos, você vai fazer mais do que o combinado com a sua mulher, com o seu marido, você vai fazer mais do que o combinado na igreja, você vai fazer mais do que o combinado em todas as áreas da sua vida, porque vira padrão de comportamento. E sabe o que vai acontecer? Cada vez mais você vai receber recompensas muito além daquilo que você podia fazer. Napoleão Hill trabalhou 20 anos para escrever a filosofia do sucesso, para escrever o livro das Pense em Riqueza. O combinado dele foi 20 anos de entrevistas. Mas você acha que depois dos 20 anos ele parou de fazer a sua filosofia do sucesso? Não. Depois de 20 anos, ele é óbvio, ele já não tinha mais aquela missão, a obrigação de fazer. E eu estou vendo um belo arco-íris no céu agora. Ele não tinha mais essa obrigação de fazer, mas ele tinha o desejo de deixar escrito para mim e para você uma filosofia de sucesso. Ele queria que qualquer pessoa que pegasse o seu livro pudesse dizer assim: com isso aqui eu vou alcançar o sucesso naquilo que eu desejar. Então, ele continuou fazendo e ele continuou se ligando a pessoas que olharam para os princípios que ele tinha compilado ali das pessoas e fizeram ainda melhorias naqueles princípios. Amanhã nós vamos falar de uma característica de quem fez sucesso, foi entrevistado por Napoleão Hill, e vamos falar de um princípio que ele continuou melhorando conforme o tempo foi passando. Além dos 20 anos, ele se juntou a pessoas que estavam ali no mesmo propósito que ele, conseguindo fazer melhorias para a humanidade. Se você observar do que eu estou falando aqui hoje, muitas coisas, você vê muita gente trabalhando inteligência emocional, usando os mesmos princípios que Napoleão Hill criou lá atrás, porque isso se tornou a filosofia do sucesso. Às vezes, as pessoas até hoje estão dizendo que os coaches, né, são algo ruim para a sociedade. Depende, se forem charlatões, sim, como qualquer outra coisa, né? Se for um médico charlatão, é ruim. Eu sou confeiteiro no momento, né? Trabalho com confeitaria. Ué, tá cheio de gente vendendo coisa horrorosa. Tem um monte de gente chamando de gourmet coisas que é impossível comer. Ué, e por causa disso todos os confeiteiros são ruins? Não, eu faço a minha confeitaria do jeitinho que a vovó fazia, com ingredientes o mais natural possíveis, não uso essência, não uso conservante, não uso coisas que não são aquilo que se diz, só uso coisa original. Ué, eu sou um bom confeiteiro, como existem bons médicos, bons advogados. Tem advogado que é charlatão? Tem. Mas por que eu estou falando isso? Porque também existe o coach charlatão, e a palavra coach vem do inglês, né? É técnico. Parece algo fora do comum, mas é um técnico de futebol nos Estados Unidos, se chama coach. Ou seja, o coach é aquela pessoa que vai pegar em você, vai descobrir o que você tem de melhor e vai fazer você trabalhar aquilo. Ah, mas o coach precisa saber tudo que eu sei, que eu vou fazer. Não, ele não precisa. Ó, técnicos de futebol, existem uma grande parte deles foram jogadores de futebol. E você vai olhar para trás, você vai falar assim, pô, foram jogadores medianos. Por exemplo, Muricy Ramalho, que não é mais técnico no momento, mas é um dos grandes técnicos, né, do Brasil, fez sucesso e por onde passou conseguiu muitas coisas. Ele foi um jogador mediano. Ele não foi um jogador. Quantas vezes você ouviu falar do sucesso de Muricy Ramalho no futebol como jogador? Eu nunca ouvi falar. Quando você vai pesquisar, você encontra alguma coisa. Quando você vai pesquisar. Mas se você não pesquisar, você não ouve falar dele. Porém, é um dos melhores técnicos que o Brasil já produziu.
Por que que ele era bom? Porque ele olhava para os jogadores e sabia extrair o melhor de cada jogador, além da técnica, além do estudo, da estratégia de jogo, ele sabia olhar para cada jogador e fazer ele ser um excelente jogador. Para ser coach, ninguém precisa saber de tudo, mas precisa saber que você tem o seu melhor e descobrindo o seu melhor, fazer você andar com o seu melhor. É sobre isso que se fala. Então, eu estou falando isso para você, porque tudo que eu estou falando aqui é para extrair o melhor de você. Não é o melhor de outra pessoa, é o seu melhor. Então eu estou falando, faça mais do que o combinado. Essa é a ideia de hoje. Experimenta hoje. Olha para tudo que você faz durante os dias e faz assim: hoje eu vou fazer mais do que eu faço todos os dias. No fim do dia, você volta aqui no vídeo e conta para mim como foi que resultados aconteceram na sua vida. Você vai ser visto, você vai ser lembrado. Às vezes não é onde você está. Não esquenta, vai fazendo, porque também não é de uma hora para outra. Se você observar, muita gente de sucesso, ou praticamente todas as pessoas de grande sucesso, já foram grandes fracassados. Por que que eles foram grandes fracassados e hoje são sucesso? Porque não desistiram. E não desistiram aplicando princípios como esse, fazendo mais que o combinado. Ah, não estão me reconhecendo, não estão me valorizando. Eu vou fazer ainda mais. Eu vou continuar fazendo. Eu sei que eu vou chegar onde eu preciso. Henry Ford faliu 5 vezes para dar certo na sexta. E as pessoas não ligavam para ele. As pessoas não entendiam o seu propósito. As pessoas não entendiam por que ele estava fazendo aquilo. E ele podia ter desistido. Você já pensou? O cara estava tentando fazer algo para mudar a história da humanidade. Ele nem sabia o tamanho do feito, mas isso que ele queria, ele entregar carros para todo mundo poder ter. E as pessoas olhando para ele falando assim: sai fora, isso aí não vai dar certo nunca. Isso aí. Mas ele continuou fazendo e ele chegou até o sucesso dele. Ó, vamos fazer mais que o combinado. Hoje, o vídeo vai acabar por aqui. Mas eu quero ver se você é capaz de fazer mais do que o combinado. O meu combinado é vir aqui trazer o vídeo para você. Seu combinado é assistir. Mais que o combinado, clica no like. Olha que coisa simples. Você não é obrigado a clicar no like, mas você pode clicar no like. Você não é obrigado a fazer um comentário, mas você pode. Será que se você fizer um comentário você está fazendo mais que o combinado? Compartilha. Também não é combinado. Você não é obrigado a nada, mas você pode fazer mais do que isso. Bora fazer esse dia ser incrível. Se não tiver inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e bora fazer o nosso dia ser incrível. Bora? Bora!